tá? É, eu quero já de início agradecer a presença de todos vocês, tá? Para gente, para todos nós, é um momento muito importante, principalmente nesse primeiro encontro, onde a gente tem a oportunidade de falar um pouco sobre o curso, sobre a plataforma. E é esse o grande objetivo do nosso encontro hoje, né? É falar um pouquinho do curso, um pouquinho da estrutura da primeira disciplina regular de vocês, um pouquinho sobre a plataforma, e isso vai ajudar, tá? Em breve eu vou disponibilizar essa gravação para vocês lá no grupo de WhatsApp, tá? Certamente vai ajudar, caso vocês queiram rever alguma coisa. E é claro, os alunos que não puderam estar aqui, vão ter a oportunidade de assistir. Eu estou projetando aí o portal para vocês. Tá aparecendo aí para vocês na tela o portal? Tá aparecendo aqui. Maravilha, maravilha. Eu quero aproveitar e agradecer ao aluno Jean, que gentilmente permitiu que eu utilize a plataforma, o portal dele, apenas como modelo de apresentação para vocês, tá? Isso certamente vai ser muito útil, porque o que vocês estão visualizando aí é exatamente o que abre para vocês quando vocês acessam o portal do aluno, tá? Isso é muito importante. Então, pessoal, vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre a plataforma e aos poucos a gente vai comentando algumas coisinhas do nosso curso e no final eu vou abrir para tirar dúvidas de vocês, tá certo? Vamos lá então. Quando vocês acessam o portal, a tela que aparece de início é exatamente essa. Vocês visualizam aqui o nome do curso, abaixo o nome do coordenador do seu curso. Vocês podem observar que aqui pertinho do nome do coordenador tem 3 links. O primeiro link é ambientação, que é um link que vocês podem acessar depois. Ele dá algumas informações para vocês se ambientarem na plataforma. Um pouquinho abaixo, o manual do aluno, um link extremamente importante que vocês terão a oportunidade de baixar esse manual em PDF. Metade das informações contidas nesse manual são informações relacionadas à instituição e a outra metade relacionada ao seu curso, à sua graduação. Então é muito importante que vocês leem esse documento para vocês se interarem sobre como funciona a instituição, como funciona o curso, tá? Certamente isso vai matar muitas dúvidas de vocês. E o terceiro link aqui é o calendário acadêmico que apresenta o calendário semestral letivo de vocês. Olhando um pouquinho para o lado, mas ainda no meio da tela, vocês vão encontrar um espaço chamado avisos. Eu quero ressaltar que este avisos, ele é institucional, não é da disciplina que vocês estão cursando, no caso, comunicação em linguagem e ambiente profissional e de extensão em gestão pública, que a gente chama de Apex. Não. Mensagens, avisos referente às disciplinas, você vai encontrar dentro da disciplina. Dentro da disciplina. Mensagens, avisos institucionais, você vai encontrar aqui, no meio da sua tela, tá? Se você reparar, nós temos duas colunas. Coluna ao lado esquerdo, para você poder navegar no portal. Essa coluna é fixa, ela não muda. E a coluna ao lado direito que mostra as disciplinas que vocês estão cursando no momento. No futuro, vai aparecer também aqui as disciplinas que vocês cursaram, tá? Bom, na coluna ao lado esquerdo, nós temos muitas possibilidades para poder navegar no portal. Vou comentar cada link de forma breve para vocês entenderem e também, ao mesmo tempo, já vou tirando algumas dúvidas sobre o nosso curso. Primeiro link é o link de acessibilidade. Aqui
ele apresenta informações e dicas de acessibilidade para uma boa navegação no portal. São informações bem curtinhas e tem também algumas dicas e links úteis para vocês. Vale a pena dar uma olhada depois, tá? O próximo link é o link de atividade complementar. Professor, o que significa atividade complementar? Atividade complementar são todas as atividades que o aluno faz além do curso de graduação dele. Então, por exemplo, se você assistir uma palestra, se você participar de um seminário, de um evento na área da gestão pública, ao final daquele evento você receberá um certificado, vai constar o seu nome e uma carga horária ali relativa ao evento que você participou. Você vai digitalizar esse certificado e vai enviar para a secretaria, por ocorrência, para que a secretaria possa lançar suas horas complementares. Horas complementares, então, são todas as atividades acadêmicas que você faz fora a sua graduação. Professor, eu sou obrigado a fazer? Não. Essa é a boa notícia. Para os cursos tecnólogos da Faculdade Unileia, não existe, eu repito, não existe a obrigatoriedade do aluno fazer horas complementares. Não existe. Então você não é obrigado. Somente os alunos das graduações de contabilidade e administração, que são os bacharelados, que têm que fazer. Vocês não, tá? Então, com isso você não precisa se preocupar. Terceiro link, avisos. Professor, outro? Sim, mas é diferente? Não, é a mesma coisa. Quando você vem aqui no início, na sua página inicial, você vai ver avisos aqui. É a mesma coisa aqui, só que ele apresenta em outro formato, tá? Quarto link, biblioteca digital. Note bem aqui o seguinte: no link biblioteca digital, você encontra o acesso à biblioteca virtual. Inclusive, para o primeiro acesso, você tem que gerar uma senha. É bem rapidinho. Vale a pena já acessar para você gerar essa sua senha, tá? Você tem acesso à biblioteca virtual todos os dias, 24 horas por dia. Ao lado, você vai encontrar um link chamado periódicos. Então, começa a observar que aqui dentro da biblioteca digital, você não tem só a biblioteca, você tem outras opções. Uma delas, periódicos. Aqui ele apresenta uma relação de links de revistas, por exemplo, na área da gestão pública, para você buscar mais conhecimento. Você também vai encontrar um repositório de TCC. Ué, professor, a nossa graduação em gestão pública tem CCC? Tem TCC? Não, já teve. Hoje, os alunos novos não têm essa disciplina, assim como não tem a disciplina de estágio supervisionado. Em nosso curso, o aluno não é obrigado a fazer estágio, mas se algum aluno quiser, pode fazer. Tá? Inclusive, nós temos um programa de estágio, uma coordenação que cuida disso, faz contato com todo o país e divulga também os estágios, tá? Então, aqui você vai encontrar os TCCs antigos, da época em que era utilizado o TCC em gestão pública. Hoje não é mais, tá? Trabalho de extensão. Aqui são alguns trabalhos de Apex, tá? Que você tem acesso para você ver como que funciona, inclusive as apresentações. E o Conectando Saberes são links de Instagram de instituições governamentais e até não governamentais, mas que divulgam informações todos os dias, e essas informações podem ser úteis para vocês. Então tem Ministério do Meio Ambiente, Segurança Pública, tem ONU Brasil, enfim, tem muitos links que vocês podem acessar através do Instagram de vocês
para vocês se manterem informados, porque a gente está falando de instituições governamentais, tá? Então, aqui dentro do link Biblioteca Digital, vocês vão encontrar tudo isso. É muito útil, tá, pessoal? Certamente vai ajudá-los. O próximo link é o link Carteira Estudantil. Eu não tenho muito o que falar aqui, mas, é claro, você tem direito a solicitar a sua. Tem algumas informações aqui iniciais, tá? E o link para você poder acessar, tá? Próximo link, cursos livres. Aqui é importante destacar, porque nós oferecemos 4 cursos livres, são gratuitos, estão disponíveis todos os dias, tá? Esses cursos, eles não são disciplinas da sua graduação. Disciplinas da sua graduação, essas que você já começou a fazer. Comunicação em linguagem, Apex, daqui a pouco vai ter TGA comigo, provavelmente, e por aí vai. Esses cursos não são disciplinas da sua graduação, são cursos à parte, tá? É importante fazer? Sim, porque aqui você vai encontrar redação oficial, português, interpretação e produção de texto e nivelamento em matemática. Se você sentir que você tem alguma deficiência nessas áreas, ou até mesmo esqueceu de alguma coisa, porque é normal, né? Tem aluno que está há 10 anos, 20 anos sem estudar, que foi quando terminou o seu ensino médio, está retornando agora. É natural que esqueça algumas bases de matemática, por exemplo. Vai lá e faça o nosso curso de nivelamento. A única coisa que eu peço a vocês é que vocês deixem para fazer esses cursos em um momento que você acha que dá para fazer, para não atrapalhar os seus estudos na graduação de gestão pública. Porque vocês têm as disciplinas de gestão pública para fazer, tem atividades todos os meses, né? Então é muito importante que vocês foquem em gestão pública primeiro. Teve uma oportunidade? Tem um tempinho? Vai lá e faz o curso livre. Certamente vai te ajudar. E ele ainda emite certificado, tá, de participação nesses cursos. Tá certo? Os 2 próximos links eu não vou clicar, porque são links pessoais do aluno, documentos e financeiro. Vou pedir apenas que vocês depois deem uma olhada para ver se está tudo certo com esses links, se está faltando algum documento, se a parte financeira está ok, tá? É só a nível de informação mesmo. Indique e ganhe. Isso aqui é bem legal, porque é um link promocional da Faculdade Unileia. A Faculdade Unileia, ela premia o aluno que indica um amigo. Se o seu amigo, que foi indicado por você, efetivar a matrícula na Unileia, você pode ganhar até R$ 500 por matrícula, tá? Até R$ 500 por matrícula. Tem aqui algumas informações iniciais, tá? E tem aqui, ó, o link do regulamento, ó. Então, depois dá uma lida no regulamento, tá? Normalmente os nossos alunos de gestão pública participam. E isso é muito legal, porque realmente você pode ganhar até R$ 500, se a sua indicação efetivar a matrícula, tá? E é o que eu sempre digo, sempre tem aluno que conhece alguém, um parente, um amigo, alguém no trabalho, na sua igreja, um ambiente religioso, que fala assim: "Ah, pô, tô querendo fazer uma graduação". Tá aí uma oportunidade para ele e para você, tá? Próximo link, meus dados. Também não vou clicar, porque apresenta os dados pessoais do aluno. Só verifique se os seus dados estão ok, tá, pessoal? E-mail, telefone, se não estiver, você mesmo pode corrigir. Próximo link, Office 365. Isso aqui é importante. Imagino que vocês já tenham feito o primeiro acesso, mas de repente ainda tem algum aluno que não fez. Ó, vocês têm direito de utilizar gratuitamente o pacote Office da Microsoft, tá? Mas para isso vocês precisam fazer o primeiro acesso. E esse primeiro acesso vai conceder a vocês um login. Vai vir o seu nome seguido de @alunounileia.com.br. Com esse login você vai poder acessar as salas das disciplinas regulares
das Apex pelo Teams. É um outro acesso que você vai ter. Então não deixe de acessar pela primeira vez, tá? Isso certamente vai ajudar você, tá bom? E aqui, ó, na coluna ao lado direito tem as informações, como criar sua conta, acessar sua conta e como recuperar sua senha. São as dúvidas mais comuns dos alunos, tá bom? Próximo link talvez seja o que vocês mais vão utilizar. É o link relação de disciplinas. Por quê? Aqui ele apresenta todas as disciplinas de todos os períodos, inclusive disciplinas do módulo optativo. Professor, eu tenho que fazer? Tenho. Você vai escolher uma, mas só lá no terceiro período, tá? No terceiro período, aí você vai escolher uma disciplina do modo optativo para cursar e as outras já vêm na sua matriz curricular, tá? Notem que as disciplinas do primeiro período são disciplinas que estão bem destacadas, inclusive tem a data de início e término delas. Mas no segundo período em diante só aparece o nome da disciplina. Por quê? Porque dessa forma destacada e com as datas de início e término, são as disciplinas que você está matriculado. No caso do aluno Jean, por exemplo, segundo período não vai aparecer a data, porque o aluno Jean ainda não começou o segundo período, tá? Observe também outra coisa. Vocês de gestão pública têm 4 períodos. Para cada período, vocês vão estudar 5 disciplinas regulares. Vamos lá, primeiro período, quais são? Comunicação e linguagem, TGA, diversidade e cultura organizacional, matemática básica e fundamentos de informática. E uma disciplina semestral, que é a PEX. Então, são 5 disciplinas regulares, ou padrão, é a mesma coisa. Essas disciplinas têm duração de em torno de 30 dias e sempre uma semestral, que no caso é a PEX. Vai ter a PEX 1, a PEX 2, a PEX 3 e a PEX 4 lá no quarto período, tá? Então, o básico é esse: 5 regulares e uma semestral, ok? Bom, dito isso, o que também é importante a gente comentar? Vocês conseguem visualizar o detalhamento da nota. Olha aqui que legal. Vocês vão até a disciplina e clica aqui, ó, ver detalhamento de nota. Aí, perdão, vai aparecer para vocês depois aqui, ó, tá carregando. Aí, ó, já tá aparecendo aqui, ó, as notas detalhadas, tá vendo? Inclusive o Jean tá indo muito bem, Jean, parabéns. Tá mandando muito bem, tá? É claro que aqui aparece de imediato as notas que são automáticas, né? Por exemplo, questões de múltipla escolha. Vai aparecer na hora. Mas quando é fórum temático, depende da correção do professor. Então pode levar um dia, pode levar 2, tá? No caso aqui do Jean, o professor já corrigiu, tá? Então aqui você consegue ver o detalhamento de nota. Professor, qual é a média para passar? Em comunicação e linguagem, você precisa somar 50 pontos, no mínimo. A partir da próxima disciplina, que é TGA, e aí vai valer para todas, a média é 60. Então, na primeira disciplina, 50 pontos. A partir da segunda disciplina, incluindo as Apex, média para passar, nota mínima para passar são 60 pontos, tá? Vocês também podem observar que vocês têm circuito inicial, intermediário e final. Esses 3 são as questões de múltipla escolha, tá? E tem o fórum temático. Todas as disciplinas agora têm atividade extra, tá? Disciplinas regulares. Ela é a parte, cada professor cuida da sua atividade extra. Mas, via de regra, vocês têm circuito inicial, intermediário e final.
São questões de múltipla escolha mais o fórum temático, tá? Professor, é sempre assim? Só em comunicação e linguagem. A partir de TGA, vocês terão tudo isso e só vai acrescentar uma avaliação, que é o circuito integrador, que são 2 questões discursivas, tá? Mas isso só a partir de TGA, tá? Aqui em comunicação e linguagem, vocês só têm isso aqui mesmo. Outra coisa, vocês têm 2 chances para fazer para responder os circuitos, tá? Circuito inicial, intermediário e final. São questões de múltipla escolha. Então, vocês têm 2 chances. Só que vai prevalecer a nota, sempre vai prevalecer a nota da última tentativa. Você não é obrigado a fazer as 2 chances, as 2 tentativas. Mas se fizer, vai prevalecer a nota da última tentativa. Beleza? Então, aqui nesse espaço, são apenas essas informações. Eu sei que são muitas informações, mas aos poucos vocês vão absorvendo. E como está sendo gravado, depois qualquer dúvida é só vocês voltarem aqui no vídeo e visualizar, tá? Vamos avançar, depois a gente passa por isso aqui novamente. Já caminhando aqui para o final, na coluna ao lado esquerdo, renovação de matrícula é o próximo link. Aqui mostra qual é a data da sua próxima renovação de matrícula, a partir de 11 de novembro. E último link, serviço de atenção ao aluno. Aqui é onde você utiliza para abrir ocorrência. Você vai clicar nele e depois abrir nova ocorrência. Vai selecionar assunto e subassunto, e aí ele vai abrir uma caixa de texto para você digitar sua mensagem para o setor que você quer conversar. Você pode até mandar uma ocorrência para o seu coordenador. No nosso caso, você não tem essa necessidade, porque você tem o WhatsApp da coordenação. Você pode falar diretamente comigo ali no privado, tá? Bom, é exatamente isso que eu queria mostrar para vocês nessa primeira parte, que é uma parte de uma apresentação breve sobre a plataforma. E aqui a gente já viu praticamente tudo que vocês precisam saber para navegar bem na plataforma, entendendo o que vocês têm em mãos para poder fazer, tá? Agora eu vou falar um pouco sobre a disciplina de comunicação em linguagem, tá? Quando eu clico nela, a minha tela do meio muda, indicando que eu estou dentro dela, de comunicação em linguagem. A minha coluna ao lado direito muda, porque agora eu tenho as ferramentas aqui, ó, para eu navegar dentro da disciplina de comunicação em linguagem. Mas a minha coluna ao lado esquerdo, essa não muda, ela é fixa, tá? O que que eu tenho que fazer todas as vezes que eu iniciar uma disciplina na Unileia? 2 coisas. Primeiro, eu vou clicar na caixinha Introdução e depois no link Apresentação da disciplina. Vou ler o texto e assistir os vídeos que fazem a apresentação da disciplina. Isso é importante para você começar a entender o que que a disciplina vai tratar. E o segundo link, o link cronograma de atividades. Isso aqui é fundamental. Por que que é fundamental? Porque na educação à distância, gente, vocês encontram flexibilidade para poder estudar. Mas, por outro lado, vocês precisam ter disciplina. E tudo tem prazo. E vocês vão encontrar esses prazos exatamente aqui, no cronograma de atividades dentro da sua disciplina. Metade dessas informações aqui são apenas informações, não são atividades pontuadas. A outra metade são atividades pontuadas. Então, olha só, vem comigo aqui, ó. Início da disciplina, apenas uma informação, está dizendo que ela começou no dia 22 de julho. Fórum de apresentação e ambientação. Não é pontuado, é apenas o fórum para vocês se apresentarem. Vai ficar disponível até amanhã, dia 5 de agosto. Fórum de informações gerais. Não é pontuado. Esse fórum é utilizado pelo professor da matéria para se comunicar com a turma. Vai ficar aberto até o dia 31 de agosto. E o Fórum Dúvidas também não é pontuado, mas é um espaço para vocês tirarem dúvidas com o seu professor tutor. Vai ficar disponível até o dia 18 de agosto. Ok? Agora,
A partir daqui, as atividades, essas informações aqui são de atividades pontuadas. Fórum temático, pontuado, vale até 10 pontos. Foi aberto no dia 29 de julho e vai ficar aberto até o dia 15 de agosto. Circuitos de aprendizagem, inicial, intermediário e final, que são as questões de múltipla escolha. Já estão abertos e vão ficar abertos até o dia 18 de agosto. Então, vocês já têm aqui o prazo. O que não pode acontecer é perder o prazo e depois você chegar para mim e falar assim: professor, prorroga aí para mim. Eu já vou te adiantar, eu vou te dizer que não posso. Gostaria, mas eu não posso. Porque o prazo já está estipulado desde o início da matéria. É só olhar qual é o prazo e fazer tudo dentro dele. E dá tempo, gente. Dá tempo, tá? Dá tempo e é muito tranquilo, tá bom? Então estejam atentos a isso. O plano de ensino apresenta apenas a ementa da disciplina, o sumário, ou seja, o que ela aborda, a referência bibliográfica, tá? Então isso aqui também é bacana vocês verem sempre para entender o que a disciplina aborda, ok? E depois os fóruns de interação. Tem o fórum de apresentação, que é só para vocês se apresentarem. Fórum de informações gerais, que o professor posta informações. E fórum dúvidas, os alunos postam suas dúvidas nele, tá? E isso a gente finaliza aqui essa primeira caixinha, que é a caixinha de introdução, ok? A próxima caixinha é material didático. Nele você vai encontrar o livro didático. Toda disciplina regular tem um livro didático entre 80 e 120 páginas. Mas existe um padrão. O padrão é que sejam 6 capítulos. Todas elas têm 6, meia dúzia de capítulos, tá? E esse é um dos conteúdos que vocês vão estudar, tá? O próximo link é a caixinha, na verdade, a caixinha circuito inicial. Ela é bem interessante porque, vamos lá, o circuito inicial, circuito intermediário e circuito final, vocês vão encontrar dentro de cada um deles 2 aulas. Olha aqui dentro do circuito inicial, ó, aula 1 e aula 2, conteúdo da aula 1 e da aula 2. Circuito intermediário, conteúdo da aula 3 e da aula 4. Ok? E circuito final, conteúdo da aula 5 e da aula 6. Professor, é outro conteúdo? Não, é a continuação do livro didático. Vou te mostrar aqui, ó. Olha lá no circuito inicial, olha só, vou abrir para você apenas um como exemplo, ó. Conteúdo da aula 1, cliquei. Tem muitas imagens, tem textos, tem links, tem aula gravada. É por isso que ele é chamado de circuito interativo, tá vendo? Ó, tem link, ó. Tudo interage com você, tá? Outro vídeo, e por aí vai, tá vendo? Mais vídeo. O que acontece? O conteúdo da aula 1 complementa o capítulo 1 do livro didático. O conteúdo da aula 2 complementa o capítulo 2 do livro didático. Entendeu? Então, um complementa o outro. Agora eu vou pedir para você pegar um papel e uma caneta, rapidinho, enquanto eu bebo uma água, só para você anotar essa dica que eu vou dar, tá? Dica de estudo que você vai aplicar nas disciplinas regulares de toda a sua graduação em gestão pública, tá? Vamos lá, todo mundo pegando um papel e uma caneta. Vamos lá, mais um minutinho para vocês pegarem. Vamos lá.
que acontece? Como na educação à distância vocês têm muita flexibilidade, e vocês precisam ter disciplina, se vocês utilizarem a disciplina a favor de vocês, vocês vão ter eh, muita facilidade para poder ter um bom desempenho, tá? Esse é o grande ponto, para você ter um bom desempenho. Por que que eu estou falando isso? Porque se eu tenho que ter disciplina, eu posso dividir os meus estudos. E essa aqui é a ideia. Olha só, presta atenção aqui no que eu vou te falar e você já anota essa dica. Toda disciplina regular, ela tem duração de 30 dias, tá? Se você olhar aqui a relação de disciplinas, tá? Você vai ver que, na verdade, até passa um pouco de 30 dias, tá? Olha aqui, ó, comunicação e linguagem, 22 de julho a 31 de agosto. Passou um pouco. TGA, dia 18 de agosto começa e termina no dia 28 de setembro. Passou um pouco. Mas, professor, passa um pouco. Por que o senhor está dizendo que são 30 dias? Veja bem, em 30 dias você consegue concluir a disciplina. Se você não concluir, aí você vai ter um tempo para fazer a prova final. Em comunicação e linguagem, você não tem prova final, que é a primeira matéria. A partir das outras, você tem prova final, tá? Mas todas as disciplinas regulares, elas são assim, sempre são 30 dias mais 10, ok? Eu sempre digo, ó, disciplina regular são 30 dias. Por quê? Porque dentro de 30 dias você pode concluir, você deve concluir a sua matéria. E se você alcançar a nota mínima, você está aprovado. E aí, para você alcançar e ter um ótimo desempenho, você vai fazer o seguinte: primeira semana de aula, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai estudar o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro didático, tá vendo aqui? Anotem aí, ó. Primeira semana de aula, você vai estudar o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro didático. Terminou? Terminou. Você vai clicar aqui, ó, no circuito inicial, vai estudar o conteúdo da aula 1 e da aula 2 do circuito inicial, dentro da primeira semana. Quando terminar, aí você vai clicar aqui, ó, avaliação do circuito inicial e vai responder as questões de múltipla escolha. Adivinha qual é o conteúdo cobrado na avaliação do circuito inicial? Exatamente o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro didático e o conteúdo da aula 1 e da aula 2 do circuito inicial, que você acabou de estudar. Se você estudou e já vai responder, qual é a chance que você tem para gabaritar? Muito grande. Muito grande, porque as informações estão fresquinhas na sua memória. Isso é o que você vai fazer na primeira semana. Na segunda semana, você vai estudar o capítulo 3 e o capítulo 4 do livro didático. Depois vai clicar no circuito intermediário, vai estudar o conteúdo da aula 3 e da aula 4. Terminou, vai clicar na avaliação do circuito intermediário e vai responder as questões do circuito intermediário. Ok? Terceira semana, mesma coisa. Vamos estudar o capítulo 5 e o capítulo 6 do livro didático. Depois vamos clicar aqui no circuito final e vamos estudar o conteúdo da aula 5 e da aula 6 do circuito final. Terminei, vou clicar em avaliação do circuito final, vou responder as questões. No meio disso aqui, a gente tem o fórum temático, que inclusive está aberto. Você clica nele novamente. O fórum temático você só tem que participar. No caso de comunicação e linguagem,
ele pede para você falar sobre a importância do domínio da linguagem verbal para a comunicação profissional e eficaz e a história da sua vida, suas origens, onde você esteve, para onde você quer ir. Para responder isso aí, você vai clicar aqui, ó, abaixo do texto, na opção responder. Aí você enumera, bota lá, vou responder a primeira, aí escreve. Enumera a segunda, indicando que você está respondendo a segunda. Depois é só clicar aqui, ó, enviar mensagem ao fórum. Ok? Vou clicar em cancelar. Aqui. Aí a sua mensagem vai ser postada. Ok? Essa é a participação do fórum. Tá? E aí, o que que acontece? Dentro de 3 semanas, a disciplina de comunicação em linguagem você consegue terminar. Tá? As outras disciplinas regulares, Apex é diferente, tá? Daqui a pouco eu comento sobre Apex, mas a gente vai ter uma aula para falar sobre Apex. As outras disciplinas regulares, vocês vão fazer a mesma coisa, só que vai ter a 4ª semana, que vai ser para vocês estudarem para fazer o circuito integrador. Mas isso a gente deixa para ver em TGA, que eu vou orientar vocês lá. Ou seja, em comunicação em linguagem, vocês conseguem terminar em 3 semanas. As outras em 4. 4 semanas dá o quê? 28 dias, não é isso? Cada semana são 7 dias, 4 vezes 7, 28. Eu estou dizendo que a disciplina dura 30 dias, ou seja, ainda tem 2 dias aí de folga. Entendeu por que que dura 30 dias? Porque dentro de 30 dias você consegue terminar a disciplina. Dentro do prazo. E qual é a vantagem de você dividir dessa forma? A vantagem é que você não vai acumular. Deixando tudo para o final, você vai ficar desesperado. Vai ter que, em uma semana ou em menos tempo, ler tudo para fazer todas as atividades. Qual a chance que você tem disso dar certo? É muito pouco, né? Agora, se você dividir, a chance de você ter sucesso é muito alta. Eu só não posso garantir que você vai ter sucesso, porque isso só depende de você. Mas que essa é a melhor maneira, é. Ah, professor, então eu posso deixar tudo para a última semana? Pode, mas eu não recomendo, porque a quantidade de alunos que me manda mensagem dizendo: "Professor, eu deixei tudo para a última semana e me arrependi, porque eu fiquei reprovado". Então, assim, é muito comum ter reprovação quando deixa para a última hora, mas se não deixar, é muito comum ter aprovação e direta, tá? Lembrando que comunicação em linguagem não tem prova final, vocês só precisam somar os 50 pontos. É só fazer as atividades, gente, que é a primeira matéria, tá? Então essa é a dica que eu tenho, que eu estou passando para vocês, tá? E aí, para finalizar, prática de ensino é onde fica a atividade extra, mas isso aqui vocês não precisam focar, porque cada professor vai utilizar o seu método. Eu, por exemplo, em TGA, eu gosto de dar aula ao vivo e dar ponto extra. Nessas aulas inaugurais também, eu dou ponto extra na Apex. E eu vou dar um pontinho extra para vocês que estão participando aqui, ao vivo. Na disciplina de Apex, eu não posso dar em comunicação em linguagem, mas eu posso dar na Apex porque eu cuido da Apex, tá? Em TGA eu dou porque eu sou professor de TGA também. TGA está comigo. E se eu der outra matéria, vai ser a mesma coisa. Aí eu crio o meu. Cada professor tem a sua proposta para pontuação extra, tá? E o último link, pesquisa de opinião da CPA. Isso aqui vocês não podem preencher agora, porque vocês são aluno do primeiro mês, vocês estão começando agora. Mas a partir de TGA, vocês poderão preencher. E aí a gente pede que os alunos preenchem e participem dessa pesquisa, porque isso ajuda muito a nossa instituição. Tá? A gente pega as informações que vocês passam para melhorar a própria instituição, né? A gente analisa os pontos fortes, os pontos fracos e tenta sempre trabalhar para melhorar a nossa instituição para nós professores, para vocês alunos, ok? Bom, para finalizar,
Deixa eu fazer só um comentário na Apex. Na Apex, eu não quero que vocês se preocupem, porque ela é semestral e a gente vai ter uma aula para falar sobre ela. Mas existem duas coisas que vocês podem fazer, tá? Primeira delas, vocês vão lá em introdução, depois a apresentação. Leem a apresentação da Apex e assista aos vídeos. E mostra que fala sobre a Apex. Só para vocês entenderem. Em seguida, vocês vão clicar aqui, ó, no apresentação do projeto institucional. Aqui a professora Solange Moura gravou 4 aulas em que ela fala sobre a Apex toda, inclusive sobre o projeto de extensão. Ok? Tem que assistir isso? Tem que assistir, para você pelo menos começar a entender o que é Apex. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a seguinte: existem 2 atividades na Apex que são questões de múltipla escolha. Está no circuito inicial, você vai clicar em avaliação do circuito inicial e vai responder as questões, mas para isso precisa ler, estudar a aula 1 e a aula 2. E no circuito intermediário também. Vai estudar a aula 3 e a aula 4 e vai clicar em avaliação do circuito intermediário. Essas são as 2 avaliações de múltipla escolha. O restante é um trabalho que a gente vai desenvolver. Mas eu não vou falar desse trabalho agora. Eu vou esperar mais um pouco para que vocês foquem em comunicação e linguagem e para que vocês vão assistindo esses vídeos da Apex, né? Vocês vão participar da minha aula sobre Apex, para depois a gente começar a trabalhar a produzir esse trabalho, tá? Em breve nós teremos a nossa aula sobre Apex, mas enquanto isso, faça exatamente o que eu acabei de orientar. Dessa forma, vocês estarão se inteirando sobre a Apex, já começando a fazer as atividades da Apex, que são as questões de múltipla escolha, e de forma tranquila, porque eu não quero sobrecarregar vocês, isso eu não quero, nesse início, tá? Fiquem tranquilos. Na Apex não tem livro didático, somente os conteúdos do circuito inicial, intermediário e final, ok? Bom, vou abrir agora para perguntas. Não sei se eu consegui ser claro, mas se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode me perguntar, tá? Abrir aí o microfone, escrever no chat, sem problemas. Professor, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Oi, quem é que está falando? É o Cláudio Turina. Oi, Cláudio, tudo bem, querido? Ô, professor, eu não peguei algum. Eu não sei se é a primeira aula que o professor está dando, que acho que começou semana passada, né? Na semana passada a gente conseguiu finalizar o WhatsApp, né? E eu daria uma aula para vocês na semana passada, mas eu não pude dar. Aí essa está sendo a primeira. Sim, essa aula que o professor dá aí vai ser programada, cara, ou a gente vai fazer tudo online, né? Vai ter tudo lá, os vídeos, que nem o professor está explicando, para fazer o trabalho e tudo. E aí vai ter uma aula programada para o professor dar, ou vai ter mais algumas aulas com outros professores ao vivo também? Não. Vamos lá. Essa primeira aula, essa de hoje, é a aula inaugural. Eu, como coordenador do curso, eu faço uma aula inaugural logo no início, para vocês entenderem um pouco a funcionalidade da instituição e das disciplinas regulares. Eu, como coordenador, eu sou o professor da Apex. A Apex é a disciplina semestral. Aí eu estou aproveitando para poder dizer a vocês que nós teremos uma aula para falar sobre a Apex, que é uma disciplina de vocês, tá? Para as outras disciplinas regulares, cada professor marca uma aula ao vivo com os alunos e trabalha-se ali um conteúdo da matéria. Nesse primeiro período, eu sou apenas professor, eu sou coordenador e sou professor da Apex.
Não tenho outra disciplina regular com vocês. Teremos TGA, que eu sou professor de TGA também. E em TGA nós temos encontro. Então, assim, para facilitar o entendimento, cada disciplina regular, o professor marca pelo menos um encontro. E nas disciplinas de Apex que os coordenadores atuam, eles marcam quantos encontros eles acharem melhor. Eu, de início, vou marcar um. Pode ser que a gente tenha lá na frente outro, mas aí eu aviso antecipadamente. E eles Ok? também avisam no Zap, né, professor? Essas aulas. Os professores regulares não têm acesso ao WhatsApp. O Ah, WhatsApp é só um canal de comunicação com o coordenador. Por exemplo, hoje vocês fazem comunicação em linguagem com o professor Marcelo. Vocês não têm o WhatsApp dele, nem eu tenho. Mas vocês podem se comunicar com o professor Marcelo pela plataforma. Ou mandando e-mail para ele, respondendo os e-mails que chegam dele para vocês. Ok. Mas comigo, eu que sou o coordenador, vocês têm um contato direto, tá? Para as disciplinas regulares, a comunicação com os professores é dessa forma: e-mail, respondendo os e-mails deles, ou dentro da própria matéria, lá no Fórum Dúvidas. Tá bom? Oi, Tarcísio, professor, obrigado. Oi, coordenador. nada, Cláudio. Oi, quem está falando? É Ramone, eu sou a Oi, Ramone. querida. Tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Boa Então, noite. professor, sobre comunicação em linguagem, não sei se eu falei certo, a Falou. primeira matéria, eu não entendi bem, ela tem uma diferença das outras. É uma avaliação final que ela não possui, mas ela possui, só para confirmar se eu entendi. Ela tem avaliações, exercícios que a gente vai fazendo no decorrer né, da leitura, né, da matéria, e aí depois a gente não tem uma avaliação final, é isso? É isso mesmo, porque a avaliação final, ela é só para caso de recuperação. Na comunicação em linguagem não existe recuperação, porque ela é o que a gente trabalha, chama de avaliação conceito. Vocês só precisam fazer as atividades, tá? A partir de TGA, aí sim, a média é 60. Quem ficar abaixo de 60 tem a chance de fazer a prova final. Comunicação em linguagem, vocês só precisam ir fazendo as atividades, que ela mesmo reconhece que você fez as atividades e te aprova por conceito, tá? A gente Certo, trabalha com uma média de 50 pontos, mas alcançar esses 50 pontos é muito tranquilo em TGA. Por que dessa forma? Porque é uma forma que a gente facilita na primeira disciplina de vocês para que vocês tenham tranquilidade para se adaptar à modalidade à distância, ao nosso portal, entendeu? certo, É dessa entendido. forma. Muito obrigada. É só se preocupar em fazer as atividades, só isso. Não vai Tá ter bom, problema. tá bom, obrigada. Nada. Mais alguém? Não? Eu vou parar aqui a gravação para que ele possa gerar a gravação na nuvem.